Dando continuidade ao nosso evento, chamamos até ao palco o senhor Alexandre Ribeiro para mediar a próxima palestra. Alexandre Ribeiro, de Dois Irmãos do Buriti. A próxima palestra é Perspectiva da Compensação Previdenciária Artificial como Aliada. E para ministrar essa palestra, nós convidamos Renato Luiz Pinto de Araújo, chefe da Divisão de Compensação Previdenciária. Renato Luiz Pinto de Araújo é do INSS, é servidor público federal, desde 2004, com sólida experiência em gestão de benefícios e compensação previdenciária. Foi chefe de benefícios da APS Atibaia, São Paulo, e gerente da APS de Bragança Paulista. Atualmente atua como chefe da Divisão de Compensação Previdenciária da Coordenação Geral de Reconhecimento de Direitos, na sede do INSS. Integra o Comitê de Desenvolvimento do Sistema Comprev e, desde 2025, é representante suplente do RGPS. Tem formação como gestão pública na Faculdade de ANASP, especialização em gestão pública. Passamos, então, a palavra ao nosso mediador, Alexandre Ribeiro. Alô, bom dia, tudo bem? Renato, prazer dividir o palco nesse momento com você. Uma pessoa que a gente já conhece há algum tempo, nos auxilia em vários outros fatores, mas hoje, especificamente, na situação da compensação previdenciária. Compensação previdenciária, como a gente observou na palestra do Túlio, ela nos ajuda lá no nosso passivo, em relação a isso. E o Renato está aqui, que ontem ele estava me cobrando, ele está com um requerimento comigo, e ele fala que eu não estou analisando o requerimento dele lá. Analisa meu requerimento, pelo amor de Deus. Ele está desse jeito comigo desde ontem. Aí, Túlio, né? Não vou me alongar aqui, vou passar a palavra para o Renato, que ele que é o chefe de divisão da compensação lá no Ministério e é o especialista no assunto. É contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu costumo dizer que a compensação ela é uma parte importante para os RPPS, principalmente, porque a gente já viu aqui todo mundo falar de investimento, de cálculo atuarial, né, Túlio? De tudo. Alguém aqui já deu a dica de onde vem o dinheiro? Eu não vi, por enquanto, eu não vi ninguém dizer de onde tem que vir o dinheiro. Uma parte do dinheiro tem que vir da compensação previdenciária. Uma parte desse valor que vocês têm para fazer a composição do orçamento do RPPS, para você fazer o equilíbrio do cálculo atuarial, ela tem que vir da compensação previdenciária, não só do repasse. Quanto mais compensação eu recebo, menos repasse, menos aporte eu preciso fazer. Eu preciso receber do meu ente federativo. Então, a gente vai falar um pouquinho de compensação, de Comprev. Tá? Para falar de Comprev, eu preciso dar um panorama aí. O que é a definição? A compensação previdenciária é um mecanismo de repasse de dinheiro, repasse de valores, de um regime para o outro. Tá? O objetivo da compensação ele é justamente produzir esse ajuste financeiro, esse equilíbrio financeiro para os RPPS e para o fundo do regime geral também, tá, gente? A gente também tem que fazer os ajustes lá, apesar da nossa cobrança ser diferente dos RPPS, o fundo do regime geral não poder aplicar, por exemplo, os valores de compensação, nós temos também que trabalhar com o equilíbrio orçamentário financeiro. Tá? Mas tudo começa lá na contagem recíproca, né? Tudo começa lá com a CTC, famigerada CTC, né? Que foi criada lá em 1975. E o principal objetivo da Lei 6226 era criar a certidão de tempo de contribuição, na época chamada de certidão de tempo de serviço. Eu não importava para mim se tinha pagamento, se não tinha, era o período trabalhado, né? E isso veio
Depois, com a emenda 20, é que foi alterado o conceito. Então, ela 6226 vedava a concomitância, eu não podia ter contado 2 vezes o mesmo período, ainda que contribuído para regimes diferentes. E ela previa, ela tinha um insight do que viria a acontecer só na Constituição em 88, da compensação financeira entre regimes. Tá? Então, compensação previdenciária, como nós conhecemos, ela foi regulamentada, ela foi estruturada na Constituição de 88, mas ela foi regulamentada pela 9796, Lei 9796 de 99, tá? E a partir daí começou-se a se operacionalizar a compensação financeira. Efetivamente começou a entrar dinheiro nos RPPS. Dinheiro federal. Dinheiro do regime geral. Tá? Detalhe, a gente fala dinheiro do regime geral, mas o dinheiro não é do regime geral, é do segurado. Então, era o dinheiro do segurado que estava depositado no regime geral. Assim como hoje continua sendo. É o dinheiro do segurado que está depositado no regime próprio ou no regime geral e que nós temos a incumbência de zelar por esse dinheiro, porque o nosso segurado ele vai precisar desse valor no momento da aposentadoria. Olha a nossa responsabilidade chegando. E nós tivemos aí uma ideia de fazer esse dinheiro chegar um pouquinho mais rápido. Como? Eu cheguei na divisão de compensação em junho de 2020, assumi a divisão, e o principal objetivo, quando eu assumi a divisão, foi, gente, eu tenho um reconhecimento de direito lá, eu tenho um reconhecimento de aposentadoria, de benefícios, em que eu consigo automaticamente aposentar um segurado do regime geral. Tem aposentadoria que leva 35 minutos para ficar pronta, do momento em que ele entra no aplicativo meu INSS, coloca os dados, confirma o pedido, em 35 minutos ele recebe a carta de concessão. Se tiver tudo certinho, ele passa rapidinho. Tudo bem que a gente tem pedidos lá que já tem 1, 2 anos esperando, né? Mas isso aí é a exceção da regra. Tá? Em regra, a gente leva de 35 minutos a 1 hora para conceder um requerimento. Tá? Por que eu não posso fazer isso na compensação previdenciária? Uma vez que eu não estou lidando com o segurado, eu estou lidando com um ente federativo que, por sua vez, é representado por um servidor público e que tem fé pública para afirmar aquilo que está no sistema. Então, a gente começou a desenvolver a automatização do sistema do reconhecimento dos pedidos de compensação previdenciária. E qual foi a base legal? A portaria 1400, ela institucionalizou. Nós tínhamos algumas portarias de projetos pilotos desde 2023, e em 2024, a portaria 1400 ela veio e disse, não, agora a análise do regime geral, ela é automatizada. Tá? Porém, houve uma suspensão ainda em 2024, logo que saiu a portaria 1400, por quê? Porque o artigo 46 da portaria 1400, ele disse que a análise do regime geral passaria a ser fila única nacional. Tá? O que é isso? Todos os requerimentos de todos os RPPS do Brasil iam seguir uma ordem cronológica, uma fila única. Vantagem? Nenhuma. Já digo logo. Por quê? Cada RPPS tem a sua peculiaridade. A lei dos RPPS, cada um faz a sua conforme a sua conveniência, conforme a sua diretriz, conforme a sua realidade. O regime geral não conhece todas as leis de todos os 2.151 RPPS do Brasil. 151 ou 157, um negocinho. É por aí. Com a fila única nacional, o meu servidor teria que conhecer as 2.150 e lá vai pedrada de legislação. E aí fica difícil. Eu não tenho como especializar uma pessoa em conhecer 2.000 situações diferentes. Né? Estamos ainda discutindo, porque a gente quer tentar voltar à regionalização da fila, mas a gente depende de outras determinações, inclusive de alteração da portaria 1400. Tá? Então, se o seu RPPS não teve nada analisado até hoje, tenha certeza que ele está lá na fila única nacional. Tá? Em 2025, a gente teve
a revogação da portaria 1715, que foi a que suspendeu a análise do INSS para a adequação da fila. E nós fizemos, no final do ano passado, novembro e dezembro, um mutirão em todas as superintendências do Brasil, e nós tivemos um número expressivos de concessões de benefícios, de requerimentos de compensação. E nesse momento a gente se deparou com uma alteração legislativa, uma alteração legal, que foi a limitação do valor do orçamento do INSS. O regime geral não consegue mais fazer complementação orçamentária. Então saiu a lei, não sei se vocês lembram, a lei da desoneração do imposto de renda, né? Que ampliou a faixa de isenção do imposto de renda, mas tem um jabutizinho ali no meio. Saiu um jabutizinho ali no meio dizendo assim, olha, o orçamento da compensação previdenciária está limitado ao orçamento da LDO. E a nossa LDO desse ano é 7,8 bi. Então eu não vou conseguir pagar mais do que isso. Ano passado, quando a gente chegou em novembro, eu já tinha pago os 7,9 bi, e eu não tinha mais dinheiro. E eu continuei deferindo o requerimento. Aí todo mundo olhou lá no seu histórico lá do Comprev, do sistema Comprev, e viu que estava lá um mundaréu de requerimento que vocês tinham para receber, escrito assim, deferido. Aí você entrava no extrato para ver o pagamento, cadê o pagamento? E ele continuava lá, deferido. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí o que a gente fez? Mudou o ano, janeiro. Mudou janeiro, entrou o novo orçamento, a gente processou todos os que estavam no estado deferido e liberamos o pagamento que veio agora em março. Por isso que em março veio gordinho o pagamento. Todo mundo tinha para receber. Tá? Mas o pagamento que veio agora em abril, ele já veio refletindo a realidade, que é o de fevereiro. A folha de fevereiro que foi fechada e é o que a gente conseguiu fazer. Tá? E estamos trabalhando para a gente conseguir retomar a análise automática, porque só a análise manual, eu terminei 2024 com 194 servidores do INSS no Brasil inteiro analisando com Comprev. Eu terminei 2025 com 47. Mais para frente eu vou passar uns números para vocês e vocês vão ter uma consciência geral disso. A análise automática está suspensa. Mas, Renato, por quê? É porque nós tivemos alguns coleguinhas que colocaram umas informaçõezinhas lá diferente do que tinha que ser. E a gente não consegue fazer a revisão desses requerimentos. E esses requerimentos foram deferidos errado. Eu não poderia ter deferido o requerimento e ele está lá sendo pago. Então, por medida de segurança, precaução e por orientação dos órgãos de controle, nós suspendemos o processo de análise automática do requerimento até que, no sistema Comprev, seja implementado o módulo de revisão de requerimentos, para que a gente possa corrigir as análises automáticas. Ok? Previsão, não temos. Aí depende da DataPrev. Tá? Assim que a DataPrev conseguir terminar de construir o módulo de revisão, a gente vai conseguir botar isso na rua e conseguir retomar a análise automática dos requerimentos. O quadrinho que eu falei para vocês, curiosidade. Eu entrei no INSS em 2003, finalzinho de 2003, começo de 2004. Nós éramos em 74 mil servidores no Brasil. Esse número que está aí, de 19 mil servidores, ele é do final de 2024, começo de 2025. Esse ano, nós chegamos a 17 mil servidores no Brasil inteiro. Tá? Inclusive, gente, vai ter concurso do INSS, viu? Nós somos 1.587 agências da Previdência no Brasil inteiro, 40 milhões de benefícios, 35 milhões de beneficiários. Ah, mas como que tem mais benefício do que beneficiário? Porque tem gente que pode ter dois. Eu posso receber uma aposentadoria e uma pensão. Né? Então, dá essa diferença mesmo. Uma folha anual de 82 bilhões, tá, de reais. Lembrando que o orçamento
do INSS, para a Comprev, não está dentro dos 82 bilhões. Nós temos orçamento próprio, e esse ano é de 7,8 bilhões de reais. Tá? São 2 milhões de atendimentos nas APS por mês. Engraçado, e a gente fala assim, as APS estão fechadas. E a gente ainda tem 2 milhões de atendimento em APS fechada, em agência fechada. Tá? 6,9 milhões de atendimento na Central 135 e 88,7 milhões de acessos ao meu INSS por mês, isso em 2024. Hoje, esses números estão ainda maiores. Por que eu trago o número de 2024? Porque o de 2025 ainda está sendo fechado. A gente ainda não tem as totalizações de 2025. Tá? Isso é para vocês terem uma noção do tamanho do INSS. Apesar da gente ter encolhido em quantidade de servidores, a nossa quantidade de atendimentos, ela mais que quadruplicou de anos anteriores. Ok? E agora o que todo mundo quer saber. Os números. Vamos lá. Olha só, eu tenho uma quantidade de requerimentos concluídos. Tá? E ela vem crescendo. Em 2020, eram 12 mil por ano. 2021, 11 mil. 2022, 55 mil requerimentos. A gente já deu um salto em 2022. 2023, 99 mil. O salto foi um pouquinho maior. 2024, 157 mil. Por quê? Porque nós começamos a processar o automático. 2025, 133 mil. Ué, diminuiu? Sim, nós tivemos uma paralisação. Lembra que eu falei que nós paramos por conta da adequação da fila? E 2026, nós já atendemos aqui, já concluímos mais do que 2020. E a gente está no começo de abril e sem análise automática. Isso aqui é tudo manual. Tá? Então, a perspectiva, que é o tema da palestra, é que a gente vai caminhar muito bem no Comprev esse ano. Tá? E valores? Eu sei que tu quer perguntar. Não é que eu quero perguntar, eu quero falar um negócio. Porque quando aquela lei que ampliou a taxa de isenção do imposto de renda para R$5.000, que ela trouxe o Jabuti, que ele mencionou, se eu não me engano, ela trouxe uma outra situação também, que foi ali dentro a questão do precatório para os pagamentos referente a também as compensações, né? Exatamente. A gente, para não entrar em precatório, a gente decidiu segurar o pagamento, o requerimento no estado deferido. Porque se eu for pagar e lançar um precatório, eu vou pagar vocês um dia. Precatório, vocês sabem como é que funciona, né? Do governo federal, melhor ainda. O precatório do governo é o seguinte, ele fala que ele tem a dívida para te pagar, quando ele puder, ele coloca no orçamento. Exatamente. E aí, se Deus quiser um dia, você recebe. Ainda é melhor ficar no estado deferido e aguardar o orçamento. Vamos lá. Valores. Na verdade, não é um benefício, é um repasse de valor para pagamento de benefício. Tá? Não deveria ir, mas a lei trouxe essa possibilidade. Aí a gente, para não entrar no precatório e não prejudicar ainda mais o déficit atuarial dos RPPS, a gente adotou a política de colocar em estado deferido e processar no novo orçamento. Tá? Vamos lá, 2020 a gente viu a quantidade de requerimentos, 2020 a gente pagou 203 milhões ali. Olha lá, que beleza, bastante dinheiro, né? Recebemos só 9. 21, a gente já pagou 2.949 milhões. E recebemos 480 milhões. 2022, a gente já dobrou a aposta, já pagou 4 bilhões e 700, quase 5. 23, a gente subiu mais 2. Pagamos 6,7 bi. 24, nós pagamos 8,3 bilhões e recebemos 927 milhões.
2025, a gente pagou 7,9 bilhões. Por quê? Acabou o orçamento, mudou a lei. Botaram o jabuti passou ali no INSS. O regime geral não conseguiu fazer o aporte do orçamento. Aquele aporte que o município faz para o RPPS, a gente não conseguiu fazer, porque a lei já não permite mais. Tá? 2026, nosso orçamento desse ano é 7,8 bilhões, é o que foi aprovado na LDO. Nós já utilizamos 2,4 bilhões esse ano para pagamento de compensação previdenciária. Muito provavelmente, em dezembro, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter um monte de requerimento no estado deferido, aguardando a virada do orçamento, para que a gente possa fazer o pagamento. Tá? Perspectiva que a gente tem de crescimento para esse ano. A gente já sabe que o nosso orçamento não vai dar. A gente já sabe que a gente vai ter que fazer a jogadinha do deferido. Porque a nossa intenção é que a gente chegue em outubro já sem orçamento, já tendo repassado o valor total do orçamento para os RPPS. Tá? E terminando, eu sempre digo, e eu quero aproveitar o gancho da última palestra que nós vimos agora, que falou da inteligência artificial, mas tocou num ponto muito importante, a segurança de dados. Esse é o contrato da divisão de compensação. Não tenham pudor em nos contatar. Mas como eu sempre falo, e eu não posso deixar de falar, o sistema Comprev ele foi construído em cima da fé pública que o servidor do RPPS e do RGPS tem em operacionalizar o sistema. Nós temos uma recomendação do CNRPPS para não contratação de consultorias no campo da compensação previdenciária. Toda vez que eu tenho a contratação de uma consultoria para a operacionalização de Comprev, eu tenho a quebra da segurança dos dados da compensação previdenciária. Então, por favor, vamos atentar para isso. Vamos ter cuidados com os dados que a gente está operacionalizando, manipulando, e com as pessoas que estão fazendo essa manipulação. Tá? Recomendação do regime geral, não contratem. Recomendação do CNRPPS, não contratem consultoria para operacionalizar a compensação previdenciária. Ok, pessoal? Muito obrigado. E espero vê-los novamente ano que vem.